Oi, mamães! E aí? Preparadas para mais um vídeo, para mais uma conversa? Então, como é que é para vocês educarem as suas crianças? Ensinar as suas crianças? É algo cansativo, maçante, estressante e muito desesperador? Ou vocês conseguem fazer isso com uma leveza, com uma tranquilidade? Tá tudo certo, Thaís, tá tudo tranquilo. Eu sou muito zen, assim. As minhas crianças são maravilhosas, elas me obedecem de primeira. Eu nunca precisei me aborrecer. E, enfim, a vida é uma maravilha. Qual das duas situações você vive? Coloca aí para mim nos comentários como é que você lida com a educação, com o ensinar dos seus filhos. Eu confesso que por muito tempo foi estressante, mas não precisa ser assim. Olha que mágica! Não precisa ser assim. Você não precisa ser zen 100%. Você não precisa deixar as crianças tocarem o terror e não se abalar, ficar linda e bela lá. É possível educar, ensinar, por exemplo, os seus filhos. Eles guardam os brinquedos direitinho, sem que você se estresse? Ou você tem que ficar ameaçando, por exemplo, por muitas vezes, eu pego a vassoura e falo assim, o que tiver no chão eu tô varrendo, tô jogando fora, e o que não tiver guardado tá indo para outras crianças que não tem brinquedo. E aí começa aquela correria, as crianças começam a catar tudo que tá, que tá se embolando no meio dessa varreção, desesperados, corre, guarda os brinquedos todos. Mas isso também, muitas vezes, eu tenho que dar meia dúzia de grito, pedir pelo amor de Deus para guardar, porque senão vão ficar de castigo, vão ficar sem isso, não vão ganhar determinada coisa, ou vão perder os brinquedos. E aí, como é que é para vocês? Essa situação de organização, ensinar as crianças a serem organizadas, ensinar alguma atitude para as crianças, de agradecer, de solicitar, de se desculpar, de se comportar da forma certa. E aí? É algo muito estressante para você? É algo que você fala assim, ai, Thaís, é uma luta porque eu falo 10 vezes, eu peço 10 vezes e eu cato os brinquedos o dia inteiro guardando os brinquedos, eles guardam nada. Como é que é? Eu venho trazendo novidades. Sim. Sabia que você pode fazer isso de uma forma divertida? Sabia? Eu não sabia. Descobri e estou compartilhando com vocês. Sim, pode ser divertido e pode ser muito divertido. Por exemplo, para organizar os brinquedos. Quem conseguir guardar tudo primeiro ganha, sei lá, uma bala. Se você não dá bala, dá uma fruta. Se você não dá uma fruta, sei lá, dá uma moedinha pro cofrinho. Crie, invente. Vamos como se fosse uma competição. Torne o guardar os brinquedos como uma competição. É óbvio que você vai ajudar também, né? Principalmente se você for mãe de um só. Mas se você for mãe de dois ou mais, facilita bastante as coisas. Porém, você também deve participar, porque tem que ser divertido também para a mãe e principalmente para a mãe, que é a mãe que se estressa. E se a mãe estiver estressada, se a mãe estiver nervosa, os filhos vão ficar também. Simples assim. Então, tem que estar divertido, tem que estar feliz, tem que estar leve e não pode ser uma luta. Então, brinquedos. Finge que é uma competição. É uma dica. Correções de atitudes. Tem muitos desenhos que são musicais e que tem musiquinhas, por exemplo. Tem um desenho no Netflix que as crianças gostam de ver chamado Festa de Palavras. E eles têm musiquinhas
que ensinam você a agradecer, que é a musiquinha do obrigado e do por favor. Tem a musiquinha que diz que é feio brigar. Tem a musiquinha que diz para eles usarem palavras para dizer o que estão sentindo. Então, aconselho as mamães a aprenderem as musiquinhas para, nos momentos necessários, na hora de educar, em vez de brigar, de ficar repetindo, a musiquinha ajuda a ensinar. Então, você vai ensinar o seu filho a agradecer, você vai ensinar o seu filho a não brigar, tudo com a musiquinha. Lembra da musiquinha do desenho? Vamos lá, cantando. É feio brigar. E assim você vai. Eu não sei a música toda não, tá? As crianças me ajudam muito. Eles têm uma memória muito melhor do que a nossa. E aí você vai ensinando sem se aborrecer, sem se estressar. Se os seus filhos já são maiores, aí você tem que criar uma paródia de alguma música que eles gostam, entendeu? Que seja criativa. Lembrando, toda vez eu falo isso, mães precisam ser criativas, então crie músicas, crie formas divertidas para você não se aborrecer e a criança absorver, porque a música fica muito mais fácil. Eu aprendi um monte de coisa em português através de música, paródias de música para poder aprender, por exemplo, preposições, essas coisas assim, e eu memorizei até hoje e quando eu preciso falar eu continuo falando cantando. Então, super funciona, música funciona para qualquer idade, tá? E aí você vai criar. Se você não tiver as crianças pequenininhas e não tiver acesso a essas músicas que eu tô falando, você começa a criar em cima de músicas que você gosta ou que o seu filho goste. Deixa eu pensar em outra coisa que torna divertido a educação e não seja algo tão desagradável. Por exemplo, quando você fica repetindo várias vezes para a criança fazer uma coisa, tipo assim, para de fazer isso, meu filho. Para com isso, meu filho. Você vai se machucar, meu filho. Como que você consegue? Que sugestão que você traria para cá para poder não ser estressante, não se aborrecer? Hein? Ou você é daquelas que deixa a criança cair mesmo e tá tudo bem, daqui a pouco ela vai aprender, depois que ela cair, ela aprende. Eu já fiz isso, tá? Mas não com coisas que fossem se machucar de verdade. E você pode falar uma vez só, ou você pode criar uma situação assim que a criança vá imaginar ou chamar ela para algum outro tipo de brincadeira. Por exemplo, crianças gostam de ficar botando. Meus filhos, eles às vezes gostam de ficar girando. Girando, 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 girando. Ficam tontos, começam a se embolar e muitas vezes caem e se machucam. Acontece. Tem criança que gosta de girar e eu acho que a maioria delas acha um pouco divertido ficar tonto. Mas não sei por quê, mas gostam. E, e aí como é que você consegue fazer a criança parar com esse tipo de brincadeira? Criando outra, certo? Não adianta você ficar brigando e chamando atenção para a criança parar de fazer algo que para ela está sendo divertido e que você sabe que oferece algum risco, né? Então, o ideal é você chamar para outra brincadeira, é você desviar a atenção daquela atitude ruim para uma outra situação que vai gerar uma atitude boa, entenderam? Vai trazer diversão, vai trazer leveza e, o mais importante, a mãe se mantém com equilíbrio emocional, feliz, paz e amor e super tranquila no seu dia a dia, sem se aborrecer, sem se estressar, porque a maternidade é uma jornada e não uma luta, certo? Então, essas dicas. Utilize brincadeiras, utilize música, tente ensinar de forma divertida, porque vai ser bom para a criança, mas acima de tudo vai ser bom para você, que não vai se aborrecer e que vai conseguir manter o equilíbrio emocional que toda mãe precisa e merece, tá bom? Beijinho e até o próximo.